Vamos lá. Alô, pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa programação, certo? Na noite de hoje. EJA ciclo 3. Vamos lá. Vou agora dividir a tela aqui com vocês. Guarda só um pouquinho. Vamos lá. Está fazendo Zé. A senhora quer ele? A senhora quer ele? Tá aqui, né? Pessoal, vamos lá. Estão vendo a tela aí? Tô. Vulcões e terremotos transformam o relevo terrestre. Então, vamos concluir esse assunto relevo. Está muito ligado com a paisagem também, as grandes paisagens, as paisagens que a gente comentou tanto, né? Vulcões e terremotos transformam o relevo terrestre. Esses vulcões e terremotos são fenômenos naturais, pessoal, ocasionados por forças originadas no interior do planeta Terra, que atuam intensamente na modelagem do relevo terrestre, certo? Então, são fenômenos internos, são agentes internos que modificam o relevo terrestre. E quando ocorre um grande temor, como eu falei para vocês, a modificação é muito grande, porque a destruição é muito grande. Ao se estudar fenômenos como vulcões e terremotos, é necessário compreender que a litosfera não é formada por uma camada rochosa inteiriça. Ela é dividida em grandes partes, denominadas placas litosféricas ou placas tectônicas, as quais deslizam lentamente sobre o manto terrestre. Então, vocês vão ver o seguinte, que, como eu disse na aula anterior da estrutura interna da Terra, nós temos a crosta, que é a camada mais superficial da estrutura interna da Terra, temos o manto, que é justamente onde está uma camada pastosa, pastosa no qual, né, os blocos de rochas flutuam, né, flutuam, e é nesse processo de movimentação que ocorre muitas vezes, né, o deslocamento de placas, e esse deslocamento causa tremores, certo? Deslizam lentamente sobre o manto terrestre. Tá? Veja as placas aí, tem umas placas aí, ó, certo? Essas placas aqui, placa sul-americana, que está ligado mais nessa região da América do Sul, né? Veja que o ponto de atrito está bem afastado do Brasil. Por isso que nós não temos grandes tremores, não temos tremores, certo? Nós estamos numa zona estável, do ponto de vista físico, né? Aí temos a placa de Naica, que atua bastante aqui nessa costa, na costa oeste aqui, nessa costa aqui do Pacífico aqui, que é onde fica a Cordilheira dos Andes, né, o Chile, a Argentina, né, entre outros aqui, né? A placa de Naica, certo? E temos também outras placas tectônicas, a indo-australiana, né? São essas placas aqui, ó, as setas indicando o processo de movimentação delas aí, uma ligada à outra, né? Placa eurasiática, quer dizer, placa norte-americana, placa do Pacífico, tá vendo? E essa região da bacia do ciclo de fogo, né? Essa região ela movimenta bastante as placas. É a placa do Pacífico. Então, essa é uma região de muitos tremores de terra, né? E de intenso vulcanismo. Né? Lembrando que o Japão são ilhas vulcânicas, né? Formaram através do vulcanismo. E aqui temos os principais áreas de ocorrência de terremotos e vulcanismo, tá vendo? Interessante, ó. Veja que o Brasil está fora dessa linha. Veja que a costa aqui, onde está o Chile, a Argentina, a Bolívia, essa área aqui, ó, é uma área também de intensa atividade vulcânica, desculpa, de intensa atividade de encontro de placas, a placa de Naica. Então aqui tem, de vez em quando, tremores, né? Essa costa aqui do México também, né? Nessa América Central, de vez em quando, tem alguns tremores, certos terremotos, né? E nós temos também aqui, olha, veja que aqui, onde eu falei o Japão, que o Japão estava, e alguns outros países aqui ligados ao ciclo de fogo, veja como é intenso, né, o vulcanismo aqui e uma área de placas, de movimentação de placas, e aí você tem tremores de terra.
Vulcanismo. Compreende a atividade vulcânica, né, o vulcanismo. A atividade vulcânica ocorre quando forças provenientes do manto forçam a saída do magma para a superfície, na forma de lava. Tá vendo? Então, quando esse líquido pastoso que sai dos vulcões, né, é chamado de lava, certo? Sai do manto, certo? E aí, quando vem para a superfície, vem, né, uma carga de calor intensa. Quando chega à superfície, vai se solidificando, né, a temperatura mais baixa vai, e aí vai formando rochas vulcânicas. As erupções vulcânicas podem causar grandes modificações no relevo, além da queima da vegetação e a destruição de construções feitas pelo ser humano, tá vendo? Muitas vezes o vulcanismo está associado a terremotos, pois o magma, ao ser expelido para a superfície, causa tremores de terra que podem ser sentidos a quilômetros de distância. Tá vendo, pessoal? Então, algumas atividades vulcânicas ocorrem a partir de profundas rachaduras na crosta terrestre, denominadas fissuras, por meio das quais a lava é expelida para a superfície na forma de derrames. No Brasil, há cerca de 180 milhões de anos, onde hoje existe a formação geológica, denominada Serra Geral, várias fendas abriram-se na crosta e, por meio delas, derramaram-se grandes quantidades de lava. Isso há 180 milhões de anos, tá vendo? Muitos, a idade das eras, né? No processo das eras. A fotografia ao lado aí mostra uma das áreas de ocorrência dessas atividades vulcânicas, tá vendo? Aqui é o Krakatoa, na Indonésia. No ciclo de fogo, essa região chama ciclo de fogo. Tem intensa atividade vulcânica. Na Serra Geral aqui. Vamos lá. O vulcão Etna volta a entrar em erupção. Então, às vezes, o vulcão está adormecido, aí, dependendo de algum fenômeno no interior da Terra, aí pode ser que esse vulcão ele volte à ativa. Chama-se vulcão entrando em erupção. Outra que interessante, mas vamos passar adiante, certo? O Brasil ele não está nesse eixo de vulcanismo, né? Nós não temos vulcão em atividade no Brasil, certo? Somos uma área do ponto de vista físico, geográfico, estável. Leãozinho? Oi? Leãozinho para contar a história? Rapaz, tivemos há uns milhões de anos atrás fissuras, né, que as lavas expeliram, mas hoje não temos nenhum em atividade, nós não temos vulcões, ok? Vamos lá. Terremotos. Professor, não cortando o assunto do senhor. Só que lá do meu pai mora, tem um clube lá que a água está debaixo da terra, bem quente. Bem quente, debaixo da terra. Aonde é que seu pai mora? Onde é que seu pai mora? Cidade de Barra do Garça, no Mato Grosso. Barra do Garça, Mato Grosso, é? Lá isso. Tem um clube lá, lá em Caldas Novas, Goiás, tá? Água bem quente. Isso, porque ali ali teve uma atividade, ali é uma zona que houve há milhões de anos atrás atividades vulcânicas também. Houve atividades, né, do interior da Terra, né? Só que com o passar do tempo, o que fica é devido ao lençol freático, ele passar, cortar, certo? Muito lá no interior no intra, certo? Aí o que é que acontece? Essas águas, elas chegam a ser mais quentes um pouco, por conta dessa proximidade em determinado ponto, né, da proximidade porque a Terra não tem um grau geotérmico, quanto mais você cava, 10 metros que você cava, mais quente mais 1 grau de temperatura a mais. Com certeza, em Goiás, nesse lugar que você está falando, que tem essa zona termal, com certeza um lugar onde, para ir para essa área de água mais quente, você tem que entrar em alguma caverna,
entrar em algum lugar ali mais a fundo, mais no interior de alguma, vamos dizer, caverna daquela rocha, né, de um bloco rochoso daquele ali, certo? E aí você chega num ponto no qual, devido a ser mais quente, esse aquecimento que a Terra tem, a água sair mais aquecida. É porque Por quê? das Porque piscinas. quanto mais, quanto mais você cava, mais quente. 1 grau a mais de temperatura ocorre. Um exemplo, se tu for cavar uma fossa de 10 metros, certo? Você vai ter 1 grau a mais lá, depois desses 10 metros que você cavar. Então, tu imagina uma profundidade de 400 metros ou mais. Então, essa água, em determinado ponto, dependendo da profundidade, ela vai sair mais aquecida um pouco, devido a esse calor interno que a Terra tem. Esse calor, porque vocês lembram que eu dei a aula de crosta, manto e núcleo? Então, Aham, quanto mais no interior da estrutura interna da Terra, mais quente, mais aquecimento. E aí isso ocorre mesmo, pode lá vai muita gente. acontecer. Lá vai muita gente tomar Sim. banho lá, de fora. É ótimo. Isso aí deve ser uma zona muito legal de se visitar. Chama Clube da Águas Quentes, chamado. Uma região muito boa. Correto, isso mesmo pode acontecer, viu, Angelão? Águas termais. São águas mais quentes, devido vamos dizer, a estar num determinado ponto que o afloramento do lençol freático está, com certeza, numa zona de mais aquecimento ali, devido à profundidade que está essa zona termal, certo? Porque, com certeza, quando você, ali como teve muita atividade vulcânica, aí há milhões de anos atrás, vai ter blocos rochosos de você vai ter que ali às vezes você entra numa caverna daquela, num negócio daquele que chama aquelas, aí você entra nas águas mais quentes, mais termais, certo? Outra coisa também, eu acho interessante porque lá todas as casas que é perto desse clube, o clube lá não Certo. tem caverna, o clube não tem caverna. O cara puxa água lá e a água sai quente mesmo, do poço, desse Quer poço. dizer que é um clube É um clube. onde não é numa caverna, não, Não é é caverna. um Não, não é caverna, não. Tem umas piscinas que foi fabricado e a água vem do subsolo, que eles pronto. conseguiram. Ela já vem quente, né? Já Mas vem quente. com certeza, por quê? Porque aquela região de Goiás, Minas Gerais, são regiões onde houve o quê? Intensa atividade vulcânica, isso há milhões de anos atrás, certo? Então, ali, devido a ser uma zona desse tipo, há milhões de anos atrás, em determinado ponto, o lençol freático é, que passa, que corta, vai ter o quê? Esse aquecimento, essa questão, certo? Lá tem muita. Então, é como eu falei, do grau geotérmico. Lá tem Quanto muita. mais profundo, maior a temperatura. Lá Ok? tem muita. Diga. Lá tem muita. Lá tem. Engraçado, lá assim, você vai ter uma parte da cidade, tem umas cachoeiras. Aí você vai nela, a água é gelada, igual geladeira, sabe? É Gelada mesmo. mesmo? Umas cachoeiras, tem lá na Serra, sul da Serra. Certo, É certo. gelada. Aí você vai nesse clube, a água já é morna mesmo, mas é que é morna mesmo, sabe? Então assim, chega, você sente na Isso, pedra ali. isso, isso é um fenômenozinho que ocorre mesmo, certo? É, o geólogo, que é o profissional que trabalha com essa parte de blocos rochosos, né? Ele tem mais explicações a dar sobre isso aí. As casas. Eu acredito que porque foi uma região de há milhões de anos muita atividade vulcânica e há o fenômeno do grau geotérmico que a água ela sai mais aquecida nesse ponto, nesse lugar. Não é em todo lugar não, é nesse As, lugar. as casas lá, ela tem um propício, as casas, a maioria das casas, até casa nova, fica trincada, muita rachadura, perto do É. clube. Tem Aí muita você, rachadura. você, você vai todo ano para lá, Ajalon? Quase todo ano o ano Teus passado pais, eu fui lá. teus pais moram lá, é? Que É. massa, rapaz. Uhum. Que coisa boa, rapaz. Deve ser um lugar muito bonito de se ver. Interessante, Eu tenho interessante. vontade, eu tenho vontade de conhecer o centro-oeste do Brasil, essa região de Goiás, Minas Gerais. Se tiver uma São chance, territórios, são áreas muito bonitas, se tiver uma certo? chance, se você for para o Mato Grosso, passe lá em Barra do Garça, você vai gostar. Você vai conhecer esse clube, você vai amar.
Barra do Castro, no caso aí é em Mato Grosso, né? Mato Grosso, é Mato Grosso. Mato Grosso. Tem um tal de Bonito, né, também lá, né, que é muito visitado, né? Um lugar chamado Bonito, né? Mato Grosso. Mais pra frente Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Bonito, tal de Bonito. Deve ser muito legal também. Vamos lá. Continuando a Jalão, vamos lá. Os abalos sísmicos, também conhecidos por terremotos, olha. O que são terremotos? São os abalos sísmicos. São vibrações ou tremores da crosta terrestre causados pela liberação de energia proveniente de movimentos das placas litosféricas ou ainda de atividades vulcânicas, tá vendo? Então, são vibrações ou tremores da crosta terrestre, causados pelo quê? Pela liberação de energia proveniente de movimentos das próprias placas, que eu disse para vocês. Né? Todos os anos ocorre cerca de 1 milhão de tremores, pessoal, em nosso planeta, tá vendo? Porém, apenas uma pequena quantidade deles pode ser sentida pelas pessoas. Aí vocês dizem para mim, mas aqui ocorre tremor? Ocorre, às vezes ocorre. Porém, é tremor que você nem sente. Só o sismógrafo que pega, que é um aparelhozinho que ele mede, né? Não é esse tremores, certo? Então, o aparelho é chamado de sismógrafos, que são sensíveis aos tremores de terra. Um terremoto de grande intensidade pode modificar porções do relevo e, consequentemente, as paisagens, tá vendo? O grande terremoto destrói, ó. Essa foto aqui, ó, mostrou aqui, ó. Olha que paisagem destruída devido a um grande tremor de terra, tá vendo? Tá vendo aí, pessoal? Então, isso é o que acontece muitas vezes, né? Aí nós temos aqui. No Haiti não aconteceu isso, muitos haitianos vieram de lá pedindo asilo no Brasil, pedindo, né, para ficar no Brasil por conta da destruição lá que ocorreu, o terremoto que teve em grande escala, destruiu praticamente o país todo. Então nós temos aqui, ó, escala Richter em graus, ó, menos de 3, tremores pequenos que não causam danos. 5 a 6, tá vendo da escala Richter? Terremoto moderado, que pode causar dano. E acima de 7 tremores com grande poder de destruição, tá vendo? Tem uma escala, pessoal. O sismógrafo, ele mede através dessa escala Richter. E aí, acima de 7 é emitido um grande alerta, que pode vir uma tsunami e uma destruição total aí, certo? Isso onde ocorrem esses terremotos, grandes terremotos. Dobramentos e falhamentos, lentas alterações no relevo. Existem fenômenos também mais lentos, né, do interior, né, fenômenos que a natureza ela vai transformando aquela paisagem lentamente. Leva até milhões de anos, milhares de anos. As forças originárias do interior da Terra provocam movimentos que podem causar dobras ou fraturas, também chamadas de falhas, nas estruturas rochosas do relevo terrestre. No entanto, esses tipos de alterações ocorrem de maneira bem mais lenta do que as alterações provocadas por vulcões e terremotos, tá vendo? As falhas originam-se quando rochas rígidas da crosta terrestre rompem-se em razão de forte pressão provocada por forças do interior da Terra. Tá vendo? As falhas se originam de quê? Quando as rochas rígidas da crosta terrestre rompem-se, elas se quebram, rompem, né? Em razão de quê? Da forte pressão provocada pelas forças do interior da Terra. Né? Então, isso aí são as famosas falhas. Aqui tem um exemplo aqui, ó. Serra do Mar, de uma falha aqui, tá vendo? Vamos lá. Em decorrência desse rompimento, as partes das rochas podem se deslocar, deslizando umas sobre as outras, ou afastando-se umas das outras, formando assim grandes fraturas ou rachaduras na superfície da Terra. Essas falhas podem se estender por grandes extensões ou apenas por pontos específicos do relevo, tá vendo? As escarpas da Serra do Mar, mostradas na imagem ao lado, são de um exemplo de formação originada por falhamentos, falhas. Além das escarpas, das serras, os vales são outras formas de relevo que também podem ser originadas pela ocorrência de falhas. Tá vendo? Que é a quebra das rochas, né? A rachadura mesmo. E as dobras já é diferente das falhas.
As dobras são originadas pelas fortes pressões horizontais exercidas sobre rochas consideradas menos resistentes e mais elásticas. Ao serem pressionadas, essas rochas também tendem a se dobrar em vez de quebrar. Assim, por causa das forças aplicadas em suas laterais, elas se tornam arqueadas ou enrugadas, igual essa aqui, ó. Na crosta terrestre, verificamos dobramentos de diferentes dimensões. Podem abranger pequenos trechos da superfície terrestre ou vastas extensões, como grandes cadeias de montanhas, como os Andes e o Himalaia, né? Tá vendo? Fortes pressões horizontais exercidas sobre rochas, elas menos resistentes e mais elásticas. Então aí ela não quebra, ela dobra, por isso que chama dobramento nesse caso aí. Não racha não, ela dobra. Os Andes se formou assim, através dessa pressão de uma rocha com a outra, e aí você tem dobramentos modernos, e aí você tem os Andes, que aconteceu isso, Himalaia também, entre outros. As rochas e seus minerais. Sabiam que os minerais, né, eles têm determinados valores econômicos, aquele que tem valor econômico é chamado de minério, como o ouro. O ouro é um minério, né? Vamos lá. A litosfera terrestre é composta por diferentes tipos de rochas. As rochas, por sua vez, são formadas por um ou mais minerais de características distintas, como cor e brilho. Assim, elas se diferenciam umas das outras, dependendo do mineral ou dos minerais que as constituem, tá vendo? Então, as rochas, elas formam na litosfera, podemos encontrar 3 tipos de rochas. Quais, pessoal? Rochas magmáticas ou ígneas, são aquelas provenientes do magma, certo? Rochas sedimentares e rochas metamórficas. Esses 3 grandes grupos de rochas, né? As rochas magmáticas formam-se basicamente a partir da solidificação da lava no interior da crosta. Ou seja, quando a lava vem, que chega na superfície, a temperatura é mais gelada, né, mais frio, então elas tendem a se solidificar. E aí a formar as rochas magmáticas, certo? São exemplos de rochas ígneas ou magmáticas, o basalto, o granito e o riolito. Rochas sedimentares são formadas pela compactação de sedimentos provenientes de outras rochas e também de restos de animais e vegetais. Sedimentos, né? Os sedimentos que se desprendem das rochas depositam-se, principalmente nas partes mais baixas do relevo, formando camadas que, ao longo do tempo, são compactadas por novas camadas de sedimentos. Em razão da pressão exercida pelo peso das camadas superiores, as porções mais profundas de sedimentos passam por transformações, originando novas rochas. São exemplos de rochas sedimentares: varvito, calcário e arenito. O calcário de construção civil, né? Da construção civil, né? Que constrói casas e etc., na base de casa. É um tipo de rocha sedimentar. E as rochas metamórficas, já está dizendo metamorfose, são aquelas que se transformam. Formam-se quando rochas pré-existentes, que podem ser ígneas ou sedimentares, submetidas a variações de temperatura e pressão, passam por alterações, dando origem a um novo tipo de rocha. São exemplos de rochas metamórficas, são mármore, olha aí. O mármore que é feito, né, para casas, essas coisas, mármore, o gneiss e a ardósia. São exemplos de rochas, como eu disse, metamórficas. O Brasil e seus principais minerais. Como eu disse, ó, quando o mineral ele tem valor econômico, é chamado de minério, né? O território brasileiro é rico em jazidas minerais. Em algumas regiões, ó, esses minerais são encontrados em grande quantidade. Então, aqui, na Paraíba, nós temos o caulim, né, na região do Seridó. Nós temos alguns minerais que é aproveitado economicamente, né? Que chamam de minério, quando tem um aproveitamento econômico. A turmalina azul é um mineral muito caro, é um minério, no caso, muito caro, que é um tipo de mineral, né? Minério, como eu disse, é quando o mineral tem valor econômico, certo? E o que é uma jazida? É o depósito natural de uma ou mais substâncias fósseis, são minerais, localizados no interior ou na superfície da Terra. Tá vendo?
Água mineral é o mineral? É. Né? Não tem um valorzinho econômico? Tem. Água mineral você vai lá, retira e coloca à venda. Nós temos aqui em Santa Rita, né, uma fonte de água mineral bastante explorada, né? Certo? E alguns pontos da Paraíba também. No ano de 2016, o Brasil se destacou. Oi, diga. Diga aí, Jalom. Fale. Qual é a diferença do poço lá, da água do poço e da água mineral? Olha, a água do poço é aquela água que ela é extraída, certo? Você faz o poço, fez o poço, furou, ela vai ser extraída do lençol freático que corta ali naquele bloco rochoso. Né? É tanto que é utilizado uma bomba para retirar daquele, vamos dizer, daquele bloco rochoso aquela água, certo? E a água mineral não, ela sai da rocha, do bloco rochoso, ela percorre o lençol freático, e em determinado ponto ela aparece. Ali é uma fonte de água mineral. Ela apareceu ali, as pessoas vão lá, tomam um banho às vezes, as pessoas extraem aquela água ali, livre ali. Ela aflora, né? Tipo num rio, um negócio, aflora ali naquele ponto aqui, ali. Certo? Isso é a água mineral. Por quê? Porque ela sai da rocha, do rochedo, para fora. Ela, em determinado ponto, ela aparece. Né? E o poço não. O poço você chega lá, faz, cava, ou então cava e bota uma bomba lá para fazer a sucção daquela água, para retirar aquela água. Né? Então é diferente da água mineral, porque a água mineral é um afloramento de água de um bloco rochoso. Né? Então ela vem limpa por si só, porque ela passa por um processo já de pureza pelo bloco rochoso. Por isso é chamado de água mineral. Agora também tem sim, tem alguns minerais, certo? Nessa água mineral. É por isso que quando se compra água mineral, pede-se que você esquente aquela água, ou então você como é que tem um filtrozinho em casa sempre para a gente, né? Porque às vezes não sai todo o processo, né, das impurezas que existem, né? No Brasil, no ano de 2016, que diga, o Brasil se destacou por ter sido o maior produtor mundial do minério nióbio, tá vendo? Matéria-prima utilizada na fabricação de máquinas e equipamentos de alta tecnologia. É esse nióbio que o Bolsonaro fala tanto, né? O Brasil foi o quinto maior produtor mundial de manganês, utilizado na fabricação do aço e de diversos produtos químicos. O segundo maior produtor mundial de ferro, tá vendo, Brasil? Minério empregado na fabricação de aço, tá vendo? E o terceiro maior produtor mundial de bauxita, matéria-prima do alumínio. Tá vendo como o Brasil é rico em minerais, que diga, para a indústria? Certo, pessoal? Pronto com isso. Né? Aí tem as utilidades dos minerais, servem para a construção civil, servem para N coisas. Então, com isso a gente fecha. Depois, amanhã, eu vou passar essa atividade de vocês. Certo? Certo? Então, amanhã eu passo a atividade. Já que tem uma atividade aí de relevo, né? Para vocês, que vocês não fizeram, tem que fazer. Eu vou até postar novamente a atividade do relevo que é para vocês fazerem. Certo? Então, olha só. Alguma dúvida? Deixa eu agora fechar aqui, certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, Jalom? Você que gosta de... Às vezes tem as curiosidades legais. Isso é importante, é bom ter curiosidade como aluno. Professor, Diga. eu tenho uma curiosidade sobre esse nióbio. Nióbio. Ele acho que foi descoberto agora recente, né? Que a gente vem sabendo dele. Ele diz que ele é mais forte que o próprio aço e coisa. Mas a finalidade... É um mineral, assim, de grande avalia para a indústria, certo? Grande avalia mesmo. Por isso que parece que querem explorar mais, certo? Eu estou com medo de ter alguma coisa de errada que eles não deixem de explorar. Porque eles deixam de explorar o ferro.
aqui, não deixa o nióbio. Eles estão com medo de alguma coisa acontecer. Mas quer dizer, a questão mineral, o mineral ele sempre é explorado para a questão econômica, principalmente para as indústrias, certo?